Olá pessoal, tudo certo? Então, para quem não me conhece, eu sou o Nitz e esse vídeo, o objetivo dele parece ser simples, mas não é tão simples quanto parece. Nesse vídeo eu quero falar o que é exatamente uma startup dentro da minha percepção, dentro da minha concepção. Tem outros autores com outras perspectivas, certo? Consequentemente também a gente vai falar o que não é uma startup, né? E quais são as principais características desse tipo de empresa, ok? Então, primeira coisa, startup está sempre associada à inovação. Mas o que é inovação? Qualquer tipo de inovação, quando uma inovação caracteriza ou não caracteriza uma startup, né? Então a gente pode classificar a inovação em diferentes tipos. Uma classificação muito utilizada, que a gente vai explicar, é o que é uma inovação radical, certo? E o que é uma inovação incremental. Uma outra classificação que a gente pode usar são inovações de impacto, né, inovações relevantes, ou inovações que não são relevantes, inovações que não causam impacto, né? Então essas são as principais, são dois tipos de classificação que a gente pode ter das inovações, e isso vai definir um pouco a nossa questão das inovações para as startups. Então, primeiro, o que é uma inovação radical? Uma inovação radical é uma inovação que muda a sociedade. Por exemplo, imagina um impacto que o telégrafo elétrico teve para a sociedade, né? Então, a partir do telégrafo, eu podia mandar uma mensagem de uma costa até outra costa dos Estados Unidos em questão de segundos, com um telégrafo e com um código Morse, certo? Antes disso, se eu quisesse mandar uma mensagem, eu precisava de um mensageiro e um cavalo. Ia demorar dias até chegar essa mensagem. Então, sem dúvida, é uma inovação radical. Causou muito impacto na sociedade, né? Daí uma questão de curiosidade. A gente fala do telégrafo elétrico, né? Existe um telégrafo que não é elétrico? Na verdade, existe, tá? Existe o telégrafo visual, que ficava uma casinha passando algumas mensagens com bandeiras ou com madeiras em cima da casa, e alguém num morro próximo com uma luneta olhava esse telégrafo. Então ele era extremamente limitado, né? Bem diferente do telégrafo elétrico, ele não causou uma inovação tão radical na sociedade. Isso é uma inovação radical. Agora, só a inovação radical é importante? Não, as inovações incrementais também são muito importantes. Então, se você não conhece isso que está aparecendo aí, é a primeira TV que chegou no Brasil, né? A TV foi uma inovação radical do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de entretenimento, mas a partir dessa inovação radical houve inúmeras inovações incrementais. TV colorida, controle remoto, 4K, 8K, tela plana, assim por diante. Todas essas inovações incrementais foram importantíssimas para a continuidade do produto e continuidade desse segmento no mercado. Então, as inovações incrementais também são importantes, não só as inovações radicais. Então, tanto uma inovação radical quanto uma inovação incremental pode caracterizar uma startup. Agora, o que não é uma inovação que não caracteriza uma startup? Então, vamos imaginar que eu abri uma banca de revista, um empreendimento bem tradicional, só que eu faço com um design diferenciado, certo? É de certa forma uma inovação, mas é uma inovação não relevante no segmento, é uma inovação que não causa impacto. Então esse tipo de inovação não vai caracterizar a minha startup, certo? Então a gente tem as inovações radicais e incrementais, que são importantes nas startups. Agora, essas inovações que não causam impacto, não relevantes, não vão caracterizar as nossas startups, certo? Beleza, então só uma empresa inovadora, isso já caracteriza uma startup? Não. Existem inúmeras empresas inovadoras que não são startups. A Apple, a 3M, a Microsoft. Por quê? Para ser uma startup, além de ser uma empresa inovadora, precisa ser uma empresa nova, com poucos anos no mercado, certo? Não gosto de colocar uma data, né? O estatuto da startup fala em 10 anos. Eu não gosto de colocar uma data, mas com certeza não pode ser uma empresa que tenha décadas no mercado, daí não caracteriza-se como uma startup. Tem que ser uma empresa nova. E toda empresa nova é uma startup? Não, se for uma empresa nova tradicional, não tiver inovação, não vai ser uma startup. Então já trabalhamos duas características, a inovação e o ineditismo, né? Ser uma empresa nova. Alguns autores colocam que para ser uma startup tem que ser uma empresa escalável, certo? O que é uma empresa escalável? É uma empresa que consegue ter
um crescimento exponencial das suas vendas sem grande impacto na sua estrutura. Eu particularmente não coloco essa característica como indispensável, certo? Então, uma startup de sucesso precisa ser escalável, mas uma empresa pode se caracterizar como uma startup sem ser escalável e desenvolvendo melhor seu produto, seu MVP, até chegar nesse ponto. Então, não considero escalável como uma das características, uma das premissas para ser uma startup. Desta forma, o que sobraram? Sobraram duas características. Nós temos empresas novas, empresas com alguns anos de constituição. Nós temos empresas inovadoras. Essas inovações podem ser desde inovações radicais ou inovações incrementais. E nós temos uma área de intersecção, ali a nossa área branca, onde são as empresas que são novas e inovadoras. Nessa área de intersecção que estão as nossas startups. Essa que vai ser a característica das nossas startups. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. Damos aqui a nossa missão por cumprida. Até mais. Tchau, tchau.